Boa tarde, diferentes. Boa tarde. Estamos ao vivo para mais um devocional do nosso propósito. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de Abacuque. Ontem eu fiz esse estudo aqui, mas infelizmente eu perdi o vídeo. O único detalhe é que, na verdade, eu perdi da metade para o final. Eu só consegui recuperar metade do devocional. Então, eu vou começar tudo de novo. Não fiz ontem porque foi cansativo, foi quase 40 minutos de devocional. Então, hoje eu vou começar do zero, mas vou fazer aqui numa linha direto para que a gente consiga postar a continuidade desse estudo, tá? Baseado no que foi ontem, a questão do tempo, pode ser que então eu diminua um pouco a quantidade de versículos que nós vamos estudar e faça o restante desse estudo num próximo vídeo, tá? O que nós vamos estudar hoje é a continuação do capítulo 2, tá? Mas antes de nós iniciarmos, eu quero fazer uma oração junto com você. Vou te convidar agora para fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao Senhor e oferecer ao Senhor este tempo. Não é apenas um vídeo, não é apenas um estudo, não é apenas uma leitura, mas é um momento que nós oferecemos ao Senhor do nosso dia. Pai, diante da tua presença nós estamos nessa tarde, segunda-feira. Eu quero te agradecer pelo grande privilégio que é estar aqui, poder oferecer ao Senhor o meu tempo. O Senhor sabe o quanto tem sido difícil esses momentos. O Senhor sabe o quanto tem sido uma guerra espiritual nós colocarmos em prática tudo isso. E eu sei, Pai, que tudo isso que tem ocorrido é porque um grande propósito o Senhor tem através disso. Nós não enxergamos agora, nós não vemos, mas o Senhor sabe. E o inimigo também sabe. É por isso que ele tem tentado fazer com que dê errado. Ontem nós fizemos o devocional e eu perdi o vídeo. E hoje nós estamos aqui novamente para fazer tudo do zero. Que o seu nome seja glorificado em tudo isso. Que o seu nome seja adorado, que o seu nome seja engrandecido, que as pessoas que precisam ouvir essa mensagem, esse estudo, elas sejam alcançadas. Que o Senhor venha estabelecer na vida de cada um de nós a tua vontade, que através deste devocional nós venhamos aprender um pouco mais do teu reino e que nós possamos aplicar nas nossas vidas aquilo que o Senhor ministrar aos nossos corações nessa tarde. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, nos dá clareza, discernimento, para que nós venhamos entender absolutamente tudo aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa tarde, para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bom, então hoje nós vamos continuar aqui o estudo através aqui da leitura do capítulo 2, tá? Como eu fiz esse devocional ontem, pode ser que muita coisa que eu falei ontem, na minha mente, eu venha lembrar como se eu já fiz em um outro devocional nosso, né, desse estudo aqui. Então pode ser que algumas coisas eu confunda porque eu já fiz ontem. Então, se eu citar alguma coisa sobre os outros devocionais que eu não citei na verdade, pode ser que seja pelo fato de eu estar confundindo com o de ontem, tá? Mas eu vou tentar lembrar cada detalhe aqui para a gente retomar o estudo, tá? Bom, o devocional que eu consegui postar, a gente falou, nós finalizamos o capítulo 1. E aí eu citei aqui o versículo que fala, o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 2. Mas hoje eu vou ler tudo de novo para que a gente possa falar um pouco sobre cada um desses versículos, tá? Então, no final do capítulo 1, nós vemos que Abacuque, ele questiona a Deus. Mas, Senhor, por que que o Senhor vai utilizar uma nação cruel
para executar o teu juízo, sendo que o Senhor, ele fala aqui, ó, no versículo, deixa eu ver aqui, ó, no versículo 13, tu cujos olhos são puros e imaculados, que não suporta ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, porque tem paciências com os perversos? E aí ele está questionando por que que o Senhor, né, no capítulo 1 ali fala que ele mesmo ia conduzir os babilônios, que era uma nação cruel e perversa. E aí aqui no capítulo 2, começa falando exatamente assim, ó, Abacuque fala para o Senhor, sendo assim, primeiro ele questiona, né, e aí ele fala assim, ó, quando ele termina o questionamento dele. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia, e tomarei posição sobre a muralha e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Então, ele faz o questionamento dele e fala para o Senhor que vai ficar ali, posicionado, aguardando o Senhor dar um retorno sobre isso. E no versículo 2 nós vemos que inicia a resposta de Deus. O título fala assim, ó, resposta de Deus, viva pela fé. E é aqui que a gente vai extrair o aprendizado para a nossa vida, para os nossos dias, porque como eu falei para vocês, o que se revela no livro de Abacuque são coisas exatamente como as que nós estamos vivendo hoje. E eu vejo que são revelações para esse tempo realmente. Então que o Senhor te dê clareza sobre isso, para que você consiga aplicar o comunicado do Espírito ao seu coração, aplicar na sua vida, tá? Versículo 2 fala assim, então o Senhor me respondeu e ordenou, escreve a visão com toda a clareza possível e em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo consiga ler. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, aguarde-a com confiança. Ou melhor, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois, eis que o ímpio, se travar aí, me avisa, tá? Que eu estou recebendo mensagem ali, não sei se está travando para vocês. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. Vamos fazer só uma observação aqui. No versículo 2 e no versículo 3, o Senhor está dando uma instrução para Abacuque. Abacuque, escreve a visão. Escreve a visão da forma mais clara possível. E escreve em grandes tábuas para que até o mensageiro que passa correndo consiga ler. Ou seja, escreva de uma forma que todas as pessoas consigam ver. E aí ele fala, porque essa visão, ela não se cumprirá agora, ela se cumprirá num tempo determinado do futuro. E ela é uma visão que fala do fim. Do fim do quê? Do fim dos tempos, do fim dos dias. E essa visão não falhará. Não tem possibilidade nenhuma dessa visão não acontecer. É isso que Deus está falando para Abacuque. Então, ainda que demore, ainda que você não veja nada disso acontecendo, ainda que você ache que por algum motivo ela não vai se cumprir, aguarde confiante, porque ela certamente virá e não tardará, não retardará. Então o que o Senhor está falando? Abacuque, independente do tempo que demore, espere confiante, porque essa visão acontecerá, com certeza. É isso que Deus está falando para ele. Então é aí que eu já vejo o quanto é importante, né? O peso da importância de nós estudarmos este livro de Abacuque e prestarmos atenção em cada detalhe. E aí ele vai falar
sobre a visão. E essa visão, ela descreve exatamente os nossos dias. Olha o que fala. Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. E o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando que, lembra que Abacuque lá no primeiro capítulo, você que assistiu aí o estudo do primeiro capítulo, você vai lembrar que Abacuque ele vem reclamando que coisas horríveis estavam acontecendo e ele estava vendo e clamando ao Senhor e o Senhor não fazia nada, absolutamente nada. Abacuque reclama, quer ver? Ó, ele fala assim, ó, por que, no versículo 3 do capítulo 1, por que me fazes contemplar a injustiça de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Então Abacuque ele está reclamando de tudo isso. Inclusive ele fala de coisas, como eu expliquei para vocês, que são coisas que acontecem nos dias de hoje. Ó, ele fala, por conta disso tudo, de todas essas coisas que estão acontecendo, violência, discórdia, contendas, litígios, e não tem nenhuma providência do Senhor em relação a isso, a justiça não acontece, não se aplica. Ele fala assim, ó, por este motivo a lei e o direito se enfraquecem. E a justiça nunca prevalece, ou seja, ele está falando que pelo fato de não ter consequência as coisas ruins que estavam acontecendo, ninguém mais liga para a lei. Qual seria, por exemplo, a penalidade de fazer tal coisa? Porque ela não é aplicada, não funciona. E aí o Senhor está falando aqui no versículo 4 que a arrogância do ímpio cada vez ia piorar, cada vez ia ficar maior. Então ele fala, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, ou seja, os seus interesses são somente seus mesmos. Ele não está preocupado mais com ninguém, se vai prejudicar uma pessoa, se vai prejudicar outra. Não, ele só quer saber se ele está sendo beneficiado ou não. Ele só quer saber se ele está melhor do que as outras pessoas ou não. Ele só quer saber se ele tem mais poder e mais riqueza que as outras pessoas ou não. Eles não visam o bem do próximo. É isso que ele está falando. E quem que é o ímpio? Só para vocês entenderem, talvez você não tenha clareza sobre isso. Talvez você pense, o ímpio é aquele que vive fora da igreja. Não, necessariamente. O ímpio é aquele que tem uma vida que não é dirigida pelo Espírito Santo. É aquele que decidiu viver uma vida fora dos princípios de Deus. Talvez essa pessoa até vá na igreja, conheça a palavra, mas ela decidiu viver fora dos princípios. Então essa pessoa é uma pessoa ímpia. A pessoa que ela mesmo determinou as regras para a própria vida. Essa pessoa é uma pessoa ímpia. Então as suas vontades, ele está falando, suas vontades não visam o bem, porque quando a pessoa, né, só para explicar em relação à questão do que é o ímpio, porque quando a pessoa ela decide viver fora da vontade de Deus, ela, como eu já expliquei para vocês nas outras lives, da Rede Vizinha inclusive, ela não vive uma lei que ela determina para ela, achando que, não, eu determino as regras para a minha própria vida. Eu escolho viver da minha forma. Não, quando ela não vive debaixo dos princípios do que o Senhor quer, que são os melhores possíveis, imagináveis, porque Ele que conhece o dia de amanhã, Ele que conhece a intimidade do coração de cada pessoa, Ele que conhece o que as pessoas tramam contra você quando você não está vendo. Quando a pessoa decide viver as suas próprias regras, a sua própria vida, ela acha que ela está vivendo de uma forma neutra. Que ela não é nem do bem e nem do mal. Mas não existe o neutro. Se você não está debaixo do governo de Deus na sua vida, você está debaixo do governo do inimigo. Não tem como você estar debaixo de um governo neutro. Não tem como você estar debaixo do seu próprio governo. Porque se você não está debaixo de um, você vai estar debaixo de outro. Só que, quando você está debaixo do governo do inimigo, ele te engana.
para que você perceba e imagine que tá tudo certo do jeito que você está vivendo, que não tem consequência, que tá, sabe, que as coisas que a Bíblia ensina, né? Foi a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva. Não faz sentido, não, que Deus está mentindo para você, isso aí são coisas determinadas por homens, não. E você talvez não tenha percebido isso ainda, talvez para você isso não tenha peso, mas você vai perceber e você vai ver que com o passar dos dias, dos meses e dos anos, a conta ela chega. E eu não estou falando isso para te amedrontar, não, eu só estou aqui expondo o que a palavra fala. Você vai ver exatamente o que nós vamos ler aqui, vai descrever exatamente isso. Já começa por aqui, que quando o Senhor fala para Abacuque, ele fala assim, Abacuque, por mais que demore, presta atenção, por mais que demore, pode aguardar confiante, porque certamente tudo isso acontecerá. E aí ele vai, eu vou ler de novo aqui essa parte que ele fala, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Então ele está descrevendo algo que acontece nos nossos dias. Mas que se você que, né, viveu já alguns anos, vai ver o quanto isso não era assim como é hoje. Se você não é dessa geração atual, você vai perceber que as coisas não eram assim. As coisas vêm se agravando cada vez mais. Arrogância, sabe? Coisas que antigamente eram escândalos, hoje é normal. As pessoas encaram como, não, isso é normal acontecer. Por quê? Porque gradativamente veio tomando uma proporção muito grande e as pessoas vão aceitando, né? Porque a mentalidade das pessoas vão encarando aquilo como algo normal, quando na verdade não é. Ou quando na verdade não era, né? E aí ele fala assim, ó, mas o justo viverá pela fé. E aqui está a parte principal. Por quê? Abacuque já estava se queixando da situação do jeito que estava. O Senhor vem e fala assim, ó, as coisas vão piorar. E aí Abacuque pode, né, olhar assim, mas como assim, Senhor? Vai piorar? Já está ruim, vai piorar? E como que a gente fica nisso tudo? Aí o Senhor vai e já adianta a resposta. Ele fala assim, ó, mas o justo viverá pela fé, pela sua fé. E por que o Senhor está falando isso? Porque diante de situações de atrocidades como essas, como nós estamos vivendo, e que o Senhor fala que vai piorar, só vai realmente sobreviver crendo no Senhor, com a esperança no coração de que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é o sol da justiça, que o Senhor está no controle de tudo e vai entrar com providência, aquele que crer nessa palavra aqui que o Senhor está falando, que Ele é quem conduz os babilônios. É Ele quem está no controle das coisas que vêm acontecendo. Por mais ruins que sejam as coisas que estejam acontecendo, numa forma de olhar, como que eu posso explicar? Isoladamente. Se você analisar isoladamente, nossa, mas isso aqui tão cruel, como que é Deus que está permitindo? Mas no geral, no conjunto de tudo isso vai cooperar para o cumprimento das promessas, ou melhor, dos planos que o Senhor já havia falado antes, que vão culminar na volta de Cristo, no retorno de Cristo, no resgate de Cristo, na aniquilação do pecado e da morte. Então ele fala aqui, ó, o justo viverá pela fé. Então quando você estiver diante dessas situações, percebendo tudo isso, vendo, sabe, tudo desgovernar, lembra dessa palavra, o justo viverá pela sua fé. A fé naquele que está no controle de tudo. A fé de que aquele que é o criador de todas as coisas está governando tudo isso, permitindo que seja dessa forma. No versículo 5 ele fala, em verdade, olha a descrição que ele fala aqui, ó. Em verdade, a riqueza e os prazeres, eles são traiçoeiros. O ímpio é muito soberbo
e jamais encontra descanso. Seu desejo impetuoso, olha o que ele fala aqui, ó. Seu desejo impetuoso é como o próprio Seol, a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Então, olha o que ele está falando. Ele está falando que a riqueza e os prazeres, eles são traiçoeiros. E aqui o Senhor não está falando que a gente não tem que ter acesso a riquezas e não tem que desfrutar de prazeres. Ele não está falando isso. Ele só está falando para tomar cuidado, porque a riqueza e os prazeres são traiçoeiros. Quando você deixa ser dominado por essas coisas, eles destroem a sua vida. Então, por isso que é importante, sempre tudo que você faz, você ter o objetivo principal e final de honrar ao Senhor com aquilo, de viver o teu chamado com aquilo, de glorificar o nome do Senhor com aquilo. Então você pode sim ter riquezas, você pode sim desfrutar dos prazeres que o Senhor deixou para nós desfrutarmos. Lembra quando ele estabeleceu limites para Adão e para Eva? No paraíso ele falou, ó, vocês podem desfrutar de tudo isso daqui. Só que nessa árvore aqui vocês não podem tocar. Então o Senhor ele deu uma possibilidade imensa para que eles desfrutassem. No final a gente sabe a história, eles foram enganados e tal, enfim, desobedeceram, mas o Senhor tinha dado um monte de coisa para eles desfrutarem. Uma imensidão de coisas para eles desfrutarem. Então o Senhor sim, ele nos dá acesso a uma vida de conforto, a riquezas, a prazeres. Mas ele fala, cuidado, não se deixe dominar por essas coisas, porque elas são traiçoeiras. E aí ele vai falar assim, ó, o ímpio é muito soberbo e jamais encontra descanso. Ou seja, o ímpio ele sempre quer mais, sempre quer mais. Ah, já conquistou tudo isso aqui, mas ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele quer mais, ele não encontra descanso. Porque na medida em que ele conquista e ele quer mais, para ele manter aquele nível que ele já conquistou, e para ele subir mais o nível dele, ele não tem como ele parar. Ele está sempre tendo que se reinventar, ele está sempre tendo que buscar novas possibilidades de gerar recurso e assim, de forma infinita, a vida dele não tem descanso. E aí ele fala assim, ó, o seu desejo impetuoso, o seu desejo ardente, desesperado, é como o próprio Seol, é como a própria morte, ele está falando. Ou seja, é insaciável, nunca se satisfaz. Quanto mais tem, mais quer. E aí que nem ele fala que ó, a morte apanha para si todas as nações e ajunta para o seu domínio todos os povos. Então quanto mais quer, mais conquista, mais ele quer. Então é um desejo insaciável. Contudo, aí ele vem falar, ó, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções e provérbios de escárnio, e dirão, ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche de bens saqueados. Até quando será assim? Olha o que o Senhor está falando. Que toda essa correria, que toda essa busca, e a gente tem visto, ontem na live eu falei detalhadamente aqui sobre o que a gente está vivendo nos dias de hoje que retratam exatamente isso. Mas só para vocês entenderem aqui de forma resumida, e eu não vou citar nomes, porque quando a gente entra num certo tema aqui, dentro dos vídeos, o Instagram muitas vezes bane o vídeo, Instagram não, o YouTube, muitas vezes bane o vídeo, sabe? Trava o algoritmo, enfim. Às vezes até derruba o vídeo, então eu não vou falar, mas vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês vão lembrar agora que recentemente, na verdade faz alguns meses, eu até postei na rede vizinha lá que um governante de uma certa nação foi arrebatado, né? Por conta do seu comportamento e tal, enfim, e foi encarcerado, né? Vamos dizer assim.
E aí, olhando, né? Muitas vezes a gente toma partido e torce por aquele time e fala, nossa, eu tô falando tudo de forma assim meio que simbólica para vocês entenderem, tá? Nossa, mas é isso mesmo, justiça, não sei o que lá e tal, enfim. E realmente está sendo aplicado o juízo, só que a nação em que está sendo aplicada, ela também não é uma nação 100% aprovável. Será, acho que essa palavra aqui seria certa. 100% aprovada diante dos olhos de Deus. Mas o que a Bíblia está falando aqui? Que ele, o Senhor, está conduzindo tudo isso. Mesmo que seja uma nação cruel, mesmo que seja uma nação impetuosa, violenta, mesmo que seja uma nação, versículo 6, acompanha aí, que agora vocês vão conseguir. Eu acho que eu não citei claramente nos outros devocionais, mas aqui vocês vão compreender com uma certa clareza. Mesmo que ela, no versículo 6 fala, ó, mesmo que ela marcha sobre a largura da terra, de uma ponta a outra, e ele fala assim, ó, a fim de se apoderar de habitações que não lhe pertencem. Então, o objetivo mascarado ali, a princípio, é colocar justiça, né? Tirar um governo corrupto, né? E tal, enfim. Mas a gente sabe que existem intenções por trás disso tudo. Intenções, que nem é que tá falando, de tomar posse de habitações que não lhe pertencem. Né? A gente sabe que tem alguns recursos ali, quem acompanha sabe do que eu estou falando, que interessam muito para outras nações. Então o Senhor ele já vinha aqui, ó, revelando exatamente tudo o que está acontecendo. E olha o que ele fala aqui, ó. Vê se vocês identificam. Na outra live eu falei assim, ó, vê se tem alguma semelhança. Olha o que ele fala. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que os leopardos e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Ele não está falando de cavalos aqui. Ele não está falando de leopardo, não está falando de... Não, ele está falando de forma metafórica sobre a tecnologia e sobre o armamento e sobre as ferramentas que existem hoje. E vê se não tem semelhança. Olha isso que ele fala aqui, ó. Travou aí por conta da bateria. Mas, ó, pra gente acelerar aqui. Ele fala assim, ó. Eles se espalham por toda parte, os seus cavaleiros. Olha o que fala. Eles vêm de muito longe. Voam como a águia faminta que se apressa em devorar. Então, o que voa como a águia faminta, né? O que hoje tem parecido com isso? Eu cheguei a citar, né, sobre isso. Então, você vê que o Senhor ele descreve exatamente tudo o que está acontecendo. Só que o que é legal de ver tudo isso aqui que o Senhor já antecipou através dessa revelação a Abacuque? É saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que aqui, essa revelação é a prova de que Ele está no controle e no domínio de tudo. E que nada sai do seu controle. Você que é justo, é como se Ele estivesse falando, calma meu filho, calma. Eu sei que você não está entendendo nada, eu sei que está sendo assustador algumas coisas que têm acontecido. Mas viva pela fé. Confie em mim. É isso que ele está falando. Olha o que ele fala aqui. Ó. Eu vou só descrever isso aqui e a gente vai finalizar. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão dessas pessoas aí que conquistam a qualquer custo. Versículo 7. Versículo 6. Não, desculpa, versículo 7 mesmo. Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que te farão estremecer de medo? Então, quando isso acontecer, vocês servirão esses ímpios, essas pessoas que agem assim, servirão de despojo para eles. Ou seja, serão também saqueados. Olha o que ele fala, versículo 8. Visto que despojastes muitas nações, os outros povos igualmente te saquearão. Então aqui ele já está falando sobre essa lei do retorno. Tudo que eles estão fazendo, embora aparentemente parece que não tem justiça, que não acontece nada, que o Senhor está quieto,
sem fazer absolutamente nada, eles só estão amontoando para eles mesmos consequências que uma hora vão chegar. O que o Senhor está falando aqui? O Senhor está falando com clareza. Mesmo que demore, confia, fica tranquilo, porque vai chegar a consequência disso tudo. E aí ele fala assim, ó: porquanto derramastes muito sangue e cometestes todo tipo de violência contra terras, contra as cidades e contra os seus moradores. Vê se isso aqui não são coisas que estão acontecendo. Aí ele fala, ó, ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Recentemente nós vimos aí uma influenciadora, eu não vou citar nomes, como eu disse, né? Tem várias influenciadoras, mas a gente viu aí uma que tem colhido os frutos de atos como esse, atos criminosos, de conquistar riqueza a qualquer custo, baseado em situações como essa que o Senhor descreve aqui na palavra. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos. Ou seja, lucros, dinheiro, através do quê? De coisas erradas, de crimes. Olha o que ele fala no versículo 10. Tramastes a destruição de muitos povos, trazendo vergonha para sua própria casa. E, portanto, pecastes contra ti mesmo. Ou seja, tudo veio à tona, vai vir muito mais coisas à tona, porque o Senhor ele não falha, é o Senhor que está falando. Tanto do governante que eu falei para vocês, quanto dessa situação que eu acabei de falar agora. Tudo está vindo à tona, então isso traz realmente vergonha para a própria casa, para a própria honra dessas famílias. E além disso tudo, o Senhor deixa claro aqui que o pecado que eles estão cometendo, na verdade, é um pecado contra eles próprios. Porque a partir do momento que tudo isso vem à tona e eles perdem a sua liberdade, vamos dizer assim, que eu acho que vocês vão entender melhor, eles destruíram a vida deles, eles perderam a vida deles, ou seja, eles pecaram contra a sua própria vida. Eles mesmos destruíram a sua própria vida. Então, o que o Senhor está falando aqui é exatamente o que a gente tem visto acontecer. E uma coisa é certa, que muito mais pessoas, hoje que nós vemos aí, nossa, mas ninguém faz nada, sabe? Parece que não tem justiça. Gente, fica tranquilo. Se o Senhor falou, ele cumpre. Ele falou aqui, ó, mesmo que demore, espera, aguenta aí, fica tranquilo. E ele fala que ele usa nações, mesmo perversas, para estabelecer juízo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que ele está falando aqui, a gente sabe muito bem que tem acontecido hoje, e a gente já percebe que a intenção dele, ou melhor, o governo do Senhor, o controle do Senhor está por trás de tudo isso, de permitir tudo isso que tem acontecido. E aí ele fala assim, ó: as pedras, as próprias pedras clamarão da parede, as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Ele está falando das casas que foram construídas debaixo de lucros criminosos. E aí ele fala, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece mediante atitudes criminosas. Aí ele conclui, né, falando mais sobre isso. E quando ele fala aqui, ó, as próprias pedras... deixa eu ler aqui de novo, peraí. As próprias pedras clamarão da parede, as vigas replicarão do madeiramento. Ou seja, a própria... como que eu posso explicar? O próprio império construído por eles mesmos são provas das suas próprias atitudes criminosas. Então, tudo que eles vêm fazendo, construindo a qualquer custo e tal, hoje se tornam provas contra eles mesmos. Então, é isso que está falando aqui. As próprias pedras clamarão da parede, as vigas replicarão do madeiramento contra ti. Então, elas próprias se tornam provas contra elas mesmas, contra a pessoa que agiu dessa forma. E aí ele fala, ora,
E também não é da vontade do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se afadiguem em vão? Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Entretanto, assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O que o Senhor está falando? Mesmo com todas essas atitudes aqui, que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, parece que não tem justiça. O Senhor está falando aqui que, contudo, assim como as águas cobrem o mar, absolutamente, né, elas cobrem. A terra também será coberta, ou seja, se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então, tudo isso, nada ficará escondido e ninguém terá dúvidas do agir de Deus. É isso que o Senhor está falando. Assim como as águas cobrem o mar, ou seja, elas se estendem de ponta a ponta, assim toda a terra também, absolutamente completa, se encherá do conhecimento da glória de Deus, ou seja, terá clareza sobre o governo, sobre o poder, sobre o domínio do Senhor. Então, pessoas que hoje, não, Deus não existe, ficam zombando, que esse negócio de Bíblia e o que? Isso aí é coisa que o homem inventou. E zombam das coisas de Deus, acham que as atitudes delas não terão consequências. O Senhor está falando aqui claramente, fica tranquilo, que assim como o mar, né, as águas cobrem todo o mar, assim também todas essas pessoas, todo mundo, toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida à sua malícia e violência, a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Olha o que ele está falando sobre uma ação específica. Ó. Ai daquele que incita o seu próximo a beber, com o intuito, né, no caso, de utilizar isso aí para fazer com que a pessoa fique fora de si, né, e ele se aproveite disso. E aí ele fala, sendo assim, bebe bastante vergonha em vez de honra essa pessoa, né? Sim, bebe tu também e expõe a tua própria incircuncisão. Ou seja, tudo que contribui ali para o pecado, né? Aí ele fala, ó, aí ele vai falar, ele usa, né, essa declaração sobre a bebida, certo? Que eles usam, né, para esse fim. E aí ele fala assim, ó, eis que a taça da mão direita do Senhor se chegará a ti, e a vergonha cobrirá completamente a tua glória. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que, assim como as pessoas, né, utilizam, né, desses recursos e tal para praticar as suas maldades, assim também eles terão que beber, né, eles beberão da taça da mão direita do Senhor. E o que seria essa taça? Quando ele fala isso, ele fala sobre a taça da ira dele. Então vão beber da ira do Senhor. Então não pensem que o Senhor ele está neutro sobre tudo o que está acontecendo. O próprio Abacuque fala, né, Senhor, como tu, com os olhos tão puros e imaculados, que não suportam ver o mal, que não podem tolerar a malignidade, por que tens paciência com os perversos? Às vezes a gente olha e pensa a mesma coisa, mas meu Deus, como que o Senhor não faz nada diante de tanta atrocidade? O Senhor está falando aqui, ó. Isso tudo aí só está, na verdade, enchendo essa taça da mão de Deus, de ira. E essa taça chegará a essas pessoas. É o que o Senhor está falando. A vergonha cobrirá completamente a glória que eles construíram. Então tudo isso se tornará em vergonha. E a gente tem visto acontecer realmente, como eu falei sobre esse exemplo lá do governante, sobre esse exemplo da influenciadora, enfim.
Versículo 17. Toda a violência que cometestes contra o Líbano haverá de te alcançar, e ainda ficarás horrorizado por causa da matança que fizeste contra os animais silvestres, e te amedrontarás ainda mais ao ser confrontado com todo o sangue derramado mediante a violência que desferistes contra as terras, contra as cidades e contra todos os seus habitantes. E aqui eu vou finalizar. Depois a gente finaliza aqui esses versículos e a gente continua no capítulo 3. Então o que o Senhor está falando aqui? Ó? Tudo isso que essas pessoas têm feito, aparentemente parece que não tem justiça, que ninguém faz nada, e que eles normalmente, né, a gente usa muito essa expressão, parece que eles são impunes, porque eles estabelecem as regras, e as regras nunca são para eles, né? As leis só funcionam para os mais... Só funcionam, travou aí por causa da bateria. Só funcionam para os mais fracos, certo? Perfeito. Temporariamente, sim, é o que o Senhor está falando. Porque uma justiça que não falha é a justiça de Deus. E tudo que eles têm feito voltará para eles da mesma forma. Então, tudo que eles roubaram... aqui o Senhor fala até da matança de animais. Então tá falando o quê? De crueldade mesmo, sabe? Tudo, absolutamente tudo. Nada ficará impune diante do Senhor. O Senhor é o verdadeiro juiz. O Senhor é o juiz dos juízes. E um juiz que a gente admira, né? Que trabalha com aquela justiça verdadeira, não é admirável? Imagina o juiz dos juízes, que não tem falha, que não tem pecado, que não tem impureza, não tem injustiça nele. Então é esse juiz que vai aplicar todas essas consequências. Amém? Então este foi mais uma parte do estudo. Nós já temos aí apenas agora o último capítulo para a gente estudar. E eu vou dividir em partes para que não fique um vídeo muito comprido aí, você não fique ruim para vocês acompanharem, tá bom? Então este foi o devocional de hoje, eu estou com 9% de bateria, então a gente precisa finalizar realmente. Para a gente finalizar, eu quero dizer que se você não assistiu a primeira parte desse estudo, assista, tá salvo aí nos vídeos. A segunda parte também, essa aqui é a terceira parte. Meu desejo é que o Senhor te dê clareza sobre essa palavra. De tudo que a gente tem estudado aqui sobre este livro, qual que é o ponto principal? É esse versículo aqui, ó. O justo viverá pela fé. Ah, Diego, mas então por que é importante a gente ver cada um desses detalhes? Primeiro, para a gente entender como que o Senhor trabalha, para a gente entender como que o reino funciona, porque aqui ele fala sobre ele conduzir os babilônios. Se você olhar para os dias de hoje, você vê o Senhor conduzindo uma nação cruel, maldosa, você não vai entender. Você vai falar, não é Deus isso aí não, porque você acha que Deus vai estar no controle dessas pessoas aí, cheia de maldade? Não, você vai duvidar. Mas aqui, o que ele está nos ensinando aqui? Que o trabalhar dele pode, de certa forma, às vezes confundir o nosso olhar. Por quê? Porque quando ele quer estabelecer o juízo dele, ele usa toda e qualquer ferramenta que ele consegue utilizar ao seu favor, para que os seus planos se cumpram. Então, não fique horrorizado, não fique horrorizado pela forma com que Deus vai fazendo com que as peças do quebra-cabeça se encaixem. Tanto que ele fala assim, ó, contemplai as nações, no versículo 5 do capítulo 1. Contemplai as nações, atentai, ou seja, contemplai. Presta atenção nas nações e fica atento. Presta atenção em cada detalhe. Porque eu estou agindo, é isso que ele está falando. Contemplai as nações e presta bastante atenção. Maravilhai-vos, porque eis que eu realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude. Então as coisas que vão acontecer e que estão acontecendo são coisas realmente assustadoras. Mas é o Senhor quem está movendo as peças do jogo. O Senhor sempre esteve no controle de tudo. Mas tudo tem um tempo determinado. E é isso que o Senhor está falando.
Amém? Só se preocupe nisso, em alimentar o seu coração com a palavra e manter a sua fé no agir e na justiça de Deus. Então, como eu estava falando, por que então ler e saber todos esses detalhes? Exatamente para isso. Para perceber que tudo que está acontecendo o Senhor já tinha falado, ou seja, isso é a prova que realmente é Ele quem está fazendo, é Ele quem está no controle. Fechou? Vamos finalizar com uma oração. Feche os seus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor. Agradeça a Deus por este momento. Pai, nós queremos te agradecer, queremos te adorar, queremos te exaltar pelo acesso à sua palavra, por ter ministrado nos nossos corações de estudar este livro tão rico, né, de revelação, para que nós possamos, com esse nível de detalhes, alimentar o nosso coração com esperança e com fé de que o Senhor está no controle de tudo, para que não venha o desespero, para que não venha o medo, e para que nós saibamos que está tudo sob controle. Muito obrigado, Pai, pelo acesso à sua palavra, pela clareza, pela revelação do teu Espírito, que o Senhor venha alimentar os corações, que essa palavra, essa mensagem chegue aos corações certos, e que o teu Espírito possa, assim, convencer o homem do pecado e salvar as vidas que precisam de salvação. Pai, visita, Senhor, cada uma dessas pessoas que clamam no seu íntimo, às vezes não sabem nem como clamar e pedir socorro do Senhor. Faz com que a mensagem certa chegue aos corações e que elas venham se render aos seus pés. Que o teu Espírito fortaleça e que elas possam ter uma correção de rota para se encontrar contigo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, continua nos fortalecendo neste propósito, continua nos dando graça, nos dando força, nos ajudando a suportar o processo e nos fazendo avançar para a glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Finalizamos então mais um devocional. Que o Senhor ministre no seu coração com clareza tudo aquilo que Ele quer te ensinar para este tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Ore muito por este propósito, ore muito pela minha vida. Grandes são as guerras espirituais para que tudo isso se estabeleça. Mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo e nisso Ele forja o nosso coração e nos ajuda a crescer no processo. Para que cada vez mais nós estejamos prontos, dispostos e preparados para fazer a sua vontade, para sermos instrumentos e ferramentas nas suas mãos, para a glória do seu nome, para que o seu nome seja glorificado, para que vidas sejam alcançadas. Amém? Que Deus abençoe a todos, bora para cima, bora ser diferente, tamo junto.